Quali pro GP do Bahrein 2025 da Fórmula 1 finalizada, então bora fazer nosso resumão aqui do Reaceleração, falar tudo o que de mais importante aconteceu lá em Sakir. Bora lá! Vamos começar falando do Q1. Primeiro a gente teve Yuki Tsunoda passando sufoco, ficando em 14º, ó, por muito pouco, dando uma de Liam Lawson e já ficando no Q1. Depois a gente teve o Sainz passando, ficando da 11ª, passando pro Q2, superando pela primeira vez seu companheiro de equipe, Alex Albon, que tá dando uma lavada em cima do Sainz. O Sainz, acho, vamos ver nesse GP do Bahrein, se finalmente ele acordou pra vida e realmente vai começar a temporada. Depois a gente teve o Ocon superando o Oliver Bearman também, que tá acontecendo a mesma coisa. O Bearman tá dando um sacode pra cima do Ocon, ele conseguiu passar. O nosso Bortoleto acabou ficando em 18º, o Bortoleto que foi com pneus usados, então tá aí uma explicação para ele ter ficado lá para trás, se bem que a Sauber a gente já espera que ela fique lá atrás, só que mesmo assim ele ficou, aproximando 0,1 só atrás do Hülkenberg, mesmo com o pneu usado. O Stroll estrolando em penúltimo, o Oliver Bearman na última colocação, e o Liam Lawson, o que aconteceu com ele para ele ficar em 17º foi um problema no DRS, que ele apertava o botão no volante e acabou não abrindo, e aí não podemos negar que você perde muito tempo no Bahrein com isso, ainda mais lá que tem 3 zonas de DRS. No Q2, só fui eu elogiar o menino Ocon, que tinha ganhado do menino Urso, tinha desbancado o Oliver Bearman, seu companheiro de equipe na Haas. Aí o Ocon foi lá, pós curva 1, eu que fiz uma volta rápida que eu postei nas redes do Instagram, TikTok e tudo mais do Reaceleração. No meu volta rápida, na hora que eu tava fazendo as tentativas lá, uma volta no F1 24 no meu simulador, lá no GP, lá no circuito do Bahrein, o que, se você joga, você sabe disso, o que a gente roda depois da curva 1 do Bahrein e fazendo a subidinha ali pra curva 2 e 3, não tá escrito, porque a gente vai tentar dar o pé, porque a zona de DRS já tá próxima após a curva 3, vai dar o pé rápido, e se você joga sem nenhuma assistência, assim como eu, não tem controle de tração, então a chance de rodar é muito grande. E aí o Ocon fez o quê? Fez a mesma coisa que a gente faz no videogame, só que na vida real. No começo do Q2 ele rodou ali, bateu e abandonou. Depois disso a gente teve o Gasly surpreendendo na 3ª colocação, passando pro Q3. As Red Bulls quase fora. O Verstappen em 9º, o Tsunoda em 10º. O Tsunoda por 17 milésimos não ficou no Q2 e deixou o Dohan passando pro Q3. Já aproveitando, menino Dohan mandou bem demais. Apesar do Gasly ter ido pro Q3, o Dohan vinha numa sequência muito ruim, ficando no Q1, batendo como aconteceu no GP do Japão, no último, aquela questão do DRS lá que ele tentou fazer, acabou batendo, largando lá pro fundo, aqui largando em 11º. Então assim, seu companheiro de equipe foi pro Q3, mas honestamente tá bom demais pro menino Dohan. E a Aston Martin com o jovem Alonso em 14º, que vai de mal a pior. Mas uma questão sobre o Hülkenberg e o Albon, já, depois que a gente terminar de falar do Q3, eu conto, porque tivemos uma mudança aí e um absurdo. Mas eu já vou falar sobre isso. No Q3 a gente teve a pole position de Oscar Piastri, mandando 1:29.8, 0,7 a mais do que a pole position de 2024, que foi do Max Verstappen de 1:29.1. Depois a gente teve as duas Mercedes muito bem, com o Russell na 2ª colocação e o Antonelli em 4º, e no meio delas ali a Ferrari, mas não do Lewis Hamilton, a Ferrari de Charles Leclerc. Depois Gasly surpreendendo demais todo mundo numa 5ª colocação, então teremos as Alpines com Gasly em 5º e Dohan em 11º. Depois Lando Norris pipocando, ficando meio segundo aí praticamente do seu companheiro de equipe, mas só na 6ª colocação. A chance do Lando Norris perder a liderança do campeonato nessa etapa agora do Bahrein, assim, é absurda. E já vou dizer outra coisa, a confiança toda que ele tava aí de sobreviver 3 etapas líder do campeonato, o pouco de confiança que ele tinha já foi
já foi pro abismo, a gente pode dizer assim. Porque vou comentar daqui a pouco, vou pegar aqui pra ler as declarações que ele deu pós-quali. Meu Deus do céu. Foi pior que a posição dele. 7º lugar, péssimo resultado também para Red Bull. Verstappen reclamou muito dos freios do carro. Teve vários errinhos ali, provavelmente ocasionados por esse freio. Então terminaram em 7º. 8º lugar com o Sainz pela Williams. Uma boa colocação, vai, por colocar uma Williams no Q3. O Sainz, do jeito que ele vinha, perdendo pro Albon toda a sessão, ficar em 8º tá ótimo. Hamilton em 9º lugar, péssimo também, péssimo demais. Seu companheiro de equipe ficou em 3º. Então, ó, a diferença do Leclerc de 3º pro Hamilton em 9º, 0,6, mais de meio segundo. Muito ruim. O Hamilton também, que tá num chororô, tá reclamando desse carro, tá parecendo a época da Mercedes. E pra fechar o top 10 aí, Yuki Tsunoda, que ele ficou meio segundo do Hamilton. Do Verstappen, ele ficou quase 1 segundo. O Tsunoda passou sufoco nesse quali, viu? Porque ele quase ficou no Q1, aí depois ele quase ficou no Q2, e aqui, ó, ficou em último lugar no Q3. O Tsunoda deve ter respirado aliviado na hora que ele viu o Max em 7º e ele na 10ª colocação. Porque se o Max faz a pole position e ele fica em 10º, a diferença ia ser muito grande. E aí, lembra do Liam Lawson? A diferença brutal dele e do Max? Então, o Tsunoda deve ter respirado aliviado nesse sentido. E depois que acabou o quali, depois que acabou tudo isso aqui, Piastri, Russell e Leclerc tiraram as fotos, tudo mais, simplesmente a FIA deletou uma volta do Q1. Depois que acabou tudo, gente, a FIA deletou uma volta do Q1 do Hülkenberg. E essa volta que deletaram do Hülkenberg tiraria ele do Q2. Ou seja, no final, o Hülkenberg ficou em 16º lugar e o Albon acabou subindo para 15º. Isso quer dizer o quê? Que o Albon teria ido pro Q2. Isso é um absurdo, absurdo do absurdo. Como que você deleta uma volta depois que já acabou a classificação? O outro piloto não teria nem a chance. O Albon teria a chance de ir pro Q2, talvez buscar um Q3. Você tá entendendo? Meu, quando eu acho que eu já vi de tudo da FIA fazendo, vem mais essa pataquada aí que, pelo amor de Deus. Agora, já que eu tô já puto já com isso, deixa eu ler pra vocês as declarações de menino Lando Norris. Primeira declaração do Lando Norris de ter ficado em 6º. Lando Norris falando sobre esse quali. Eu senti que eu nunca tinha dirigido um carro de Fórmula 1 na vida com esse quali. Vou falar outra. Olha, quando o Lando Norris foi perguntado sobre a performance do Piastri, eu acho que o Piastri vai dar uma volta em todo mundo no GP. Então, eu vou tentar ficar em 2º lugar para eu ser o último disso, né? Meu Deus. Lembra que eu falei agora há pouco que a confiança dele já era? Tá aí, ó. Primeiro, ele fala que sentiu como se nunca tivesse dirigido. Segundo, falar que seu companheiro de equipe vai dar uma volta em todo mundo e que ele ia tentar ficar em 2º para não tomar uma volta. Cara, que tá acontecendo? Cadê o instinto? Não tem o instinto competitivo de falar, não, eu fiquei em 6º, mas amanhã é outro dia, amanhã tem jogos de equipe, amanhã é degradação do pneu, é parada no box, é um monte de coisa que pode acontecer, eu vou pra cima, vou tentar pegar um pódio, vou tentar pegar uma vitória, não é porque eu larguei em 6º que tá tudo acabado. Você tá entendendo? Uma coisa é falar isso, pô, pra cima, competitivo, vou tentar ir pra frente. Agora, falar, ele já entregou a toalha. Nem começou a corrida e ele já entregou a toalha. Então, pra gente fechar essa fala, assina embaixo o quanto o menino Lando Norris já era a confiança. Você acha que um cara desse vai ser campeão? Posso pagar muito a minha língua aqui, mas essa declaração não diz que ele vai ser campeão, né? Pelo amor de Deus. Mas e você? Assistiu esse quali? O que você achou dessa fala, de tudo que aconteceu aí?
deixa nos comentários, aproveita e se inscreve no Reaceleração pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!